O PL, Valdemar já deixou isso claro várias vezes, esperava eleger pelo menos 1.000 prefeitos, né, em todo nos mais de 6 mil municípios brasileiros, mas ele queria eleger 1.000 prefeitos, né, aproveitando-se do fato de que ele saiu da eleição de 2022 com maior fatia do fundo eleitoral. A situação do Valdemar agora acaba colocando um pouco de água nesse chope, né? Com certeza, né, Sakamoto? E aí tem a questão que a gente sempre fala em política, às vezes a gente fala assim, mas as pessoas não vão querer se colar, os políticos não vão querer colar, por exemplo, no Ramagem, no Rio de Janeiro, aqui em São Paulo a situação já mudou, mas a questão é que essa prisão do Valdemar e toda essa questão que envolve o PL, elas acabam atingindo diretamente o que é fundamental na política, que é o bastidor, né? Então, agora a gente tem a janela partidária, então os políticos eles podem mudar de partido. A questão é quem é que vai querer disputar um cargo pelo PL no meio desse furacão todo, né? Então, se existia a possibilidade do PL sair fortalecido, existia mesmo. De novo, eu reitero a solidificação entre bolsonarismo e lulismo, que está prestes a ter alterações aí. Mas se existiam candidatos que estavam dispostos ainda a lutar por esse bolsonarismo, uma mudança deve vir aí com toda essa transformação na cúpula do PL e com o próprio Bolsonaro, né? Então, a política ela é uma articulação de bastidor. Quem é que vai querer colocar o nome à tapa no meio de uma operação da Polícia Federal e ainda podendo Bolsonaro ser preso e piorar ainda mais toda a questão do PL, né? Então, eu acredito que grandes mudanças vão acontecer agora e o PL fica seriamente ameaçado nessa disputa eleitoral de 2024. Thales, agora retomando, né, até da sua linha de raciocínio, né, o Valdemar, uma das obrigações impostas, das determinações após pela decisão de Alexandre de Moraes, foi evitar o contato entre os investigados, ou seja, Bolsonaro e Valdemar, né, sem se falar. Né, Valdemar até ficou uns diazinho preso por causa de uma arma encontrada sem registro na casa dele e uma pepita de ouro, né, de garimpo também. Isso é muito Brasil, né? Uma arma, né, uma pepita de ouro retirada irregularmente de garimpo na casa do presidente do maior partido político do país, né? Mas enfim, essas duas coisas foram encontradas. Ele acabou ficando 2 dias em cana, saiu, mas não pode falar com o Bolsonaro não pode falar com ele, e isso, na verdade, deixa uma situação bastante complicada, né? Essa é a questão que eu havia dito, que o principal problema é os dois não poderem conversar. Por quê? Porque e mais do que isso, é essa decisão do Alexandre de Moraes de proibir tanto o Valdemar como o Bolsonaro de falarem com outras pessoas envolvidas nessa embrulhada antidemocrática toda, nos inquéritos antidemocráticos. O que ocorre? Boa parte dos deputados bolsonaristas que estão no PL estão envolvidos nessas coisas. Então, o próprio Bolsonaro e o próprio Valdemar não saberiam com quem, de fato, eles podem falar, com quem não podem falar. Isso cria uma confusão muito grande. Não creio, e não é da índole do Valdemar, largar a mamata de ser presidente de um partido que tem um cofre, tem grana. Ele vai, no máximo, se afastar cenograficamente. Como o Roberto Jefferson fez no PTB. O Roberto Jefferson primeiro se afastou cenograficamente e tentou manter o controle do partido mesmo enquanto estava fora. O que ocorreu? Ele só saiu definitivamente quando fez a lambança toda e foi preso definitivamente. Aí não tinha mais como ele ficar na presidência do partido. E aí começou a briga interna no partido também. Já tinha uma briga ali entre a filha dele e a presidente que ele, Valdemar, colocou, inclusive aquele padre que ele Valdemar, não, que ele, Roberto Jefferson, colocou. Quer dizer, isso tudo só quando o Valdemar for definitivamente condenado, aí vamos ter problema. Aí ele vai ter problema no PL. Mas ele não vai tentar não largar o osso da grana de ser presidente de um partido com fundo partidário do tamanho que o PL tem. Agora, a confusão de não ter interlocução, não poder conversar, não poder
articular e ser pego pela justiça, e ser piorar a situação dele, isso vai fazer com que o partido tenha dificuldades na campanha eleitoral. Vão colocar lá um testa de ferro, possivelmente para servir de intermediário, mas dificilmente com condições de fazer esse trabalho bem feito. Se fizer muito bem feito, ele toma o lugar do Valdemar, e aí é outro problema.